Olá, está no ar mais uma edição do Põe em Debate. Hoje a gente segue com a nossa série sobre os desafios na educação aqui da capital gaúcha. E no programa de hoje a gente exclusivamente vai falar sobre inclusão nas escolas. Como está a inclusão nas escolas municipais aqui de Porto Alegre? Como é que tem sido a atuação da prefeitura? O desafio também dos professores e alunos para poder lidar com a inclusão nas escolas e a quantidade realmente de estudantes que a gente tem percebido aí se inserindo na rede pública, precisando também do suporte de monitores, professores e toda uma rede especializada. A gente vai tentar entender hoje como funciona esse trabalho e também os desafios também, o que pode melhorar. Para isso a gente recebe hoje no programa o vereador Conselheiro Marcelo, do PSDB, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Legislativo. Também a Luciana Mendina, que é a coordenadora estadual do movimento Orgulho Autista Brasil aqui no Rio Grande do Sul, e a Jusiara Souza, que é a coordenadora da Educação Especial da ISMED, a nossa Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado, queridos, pela participação de vocês aqui com a gente. Voltar a falar sobre inclusão, tema bastante debatido, vereador, na CDCOM, pauta sua também do mandato, pessoal também. Queria começar com o senhor, a importância de falar sobre a inclusão, o senhor que tem uma experiência então também como conselheiro tutelar, né? Conhece de perto a realidade, né? Bem-vindo. Obrigado, Felipe, obrigado a esta casa estar tratando com esse tema tão importante, né? E trazer para cá, aonde como presidente da comissão, assumindo dia 2 de fevereiro, e já com essa missão, principalmente nesta questão da inclusão, onde um dos primeiros temas trazidos por mim nesta comissão foi a inclusão, a questão do espectro autista, esses temas que têm nos assombrado muito tempo. Eu que fui conselheiro tutelar por quase 20 anos, eu vivi muito isso. Porque uma coisa é tu achar, uma coisa é tu imaginar, outra coisa é tu viver o problema das mães. E eu digo para ti que eu vivi muito, eu chorei muito com as mães, então eu pude trazer uma bagagem para essa casa de realidade. Então é nesse tema que eu quero fazer enquanto presidente da comissão e trazer e dialogar sim com a rede de atendimento, porque a gente depende muito da rede para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado. Inclusive, na última reunião da CDCOM, a FASC teve um papel fundamental aqui também, porque a primeira porta de entrada dessas mães é a FASC, são os CRAS. Então, nós conversamos muito ali, debatemos muito. Esse primeiro atendimento tem que ser um atendimento diferenciado. Essas mães, elas já sofrem, elas já estão esgotadas, elas já estão acabadas, com muitos não, com muito obstáculo. Então não poderia ser a primeira porta a ser difícil. Então tem que ter um fluxo. Nós não podemos deixar com que uma mãe, com que um pai que esteja passando por uma situação dessas, tem que ficar 3 horas na fila de um CRAS, tem que passar a noite na fila de um CRAS para poder ser atendida. Não, tem que ter, a prioridade. Ela existe na lei, sim, mas a gente tem que botar em vigor. Então, aquele dia, já fiz esse chamamento, já pedi para que entrasse em contato lá, através da sua representante que esteve aqui, representando a FASC, para que nós vamos sim sentar com o presidente da FASC e dialogar com ele essa necessidade dessa mudança desse atendimento, principalmente quando se tratar desse tema que é a inclusão e que é do espectro autista. Certo, importante porque quando a gente está falando de acesso, muitas mães chegam, né? Eu estou com meu filho com uma necessidade que ele precisa ser incluído na escola, no ensino regular, como eu faço? Como que eu procuro, né, essa ajuda para inserir? E falando em mãe, a gente está aqui com a Luciana, que é mãe também, mãe do Bernardo, que tem o espectro autista, né? Como é que foi para te vivenciar? Vocês não são aqui de Porto Alegre, são do Rio de Janeiro? Tem família gaúcha aqui também. Exatamente. Como que foi essa tua vinda para cá e entendendo as diferenças também, né, do que a gente tem de problemas aí? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Já peço desculpa pelo Bernardo que não pôde estar aqui, que ele está bem resfriado, ele queria muito vir. E a gente tem esse lema no Moab que é nada sobre nós sem nós. Então sempre os autistas estão presentes. Mas hoje eu vou falar, né, como mãe, e o Bernardo vai fazer 23 anos em julho agora. Então o B teve diagnóstico há mais de 20 anos,
numa época que não se falava quase em autismo, totalmente diferente da realidade atual, que a gente tem tantas pessoas engajadas, tantas pessoas ajudando. E a inclusão na época dele, que era uma questão mais invisível do autismo, era mais difícil ainda, porque não se falava sobre autismo. Então, ainda bem que ele sempre foi em colégios bons, teve professores maravilhosos, né, Josiara? Que é isso que faz a diferença, os professores. Eu sempre conversei muito com eles, expliquei como não sabia o que o Bernardo tinha, que ele tinha um transtorno. Então, eu passei por tudo isso que as mães estão passando hoje. O que eu vejo é que as mães estão muito angustiadas. Isso é natural, porque há 20 anos, na época do Bernardo, a gente tinha um autista a cada 150. Hoje, nós temos um autista a cada 36. Quase 5 vezes mais. Então, toda essa rede de apoio, seja assistência social, como bem falou o vereador, seja educação, seja saúde, né, as famílias, tudo isso se multiplicou, quase 5 vezes mais. Então, a gente precisa se adaptar a essa realidade. E precisamos, sim, de monitor nas escolas. Agora, é uma questão que eu sempre falo. A gente, como mãe, a gente também tem que pensar o seguinte. Primeiro, a gente tem que botar o filho na escola, matricular. E aí vem a necessidade do monitor. Como eu já passei por isso, fica mais fácil explicar o que acontece nas diferentes etapas. Porque o Bernardo já teve, né, no fundamental, no ensino médio, e cada vez que ele ia se formando, ele ia superando um desafio, Felipe, porque tudo foi muito novo pra gente. A gente é pioneiro no autismo. E aí fui vendo que tudo que eu tinha tanto medo não era dessa forma. A gente sempre imagina o pior. Como mãe, a gente quer proteger os filhos. Então a gente, não vai ser aceito no coleginho. Foi bem aceito no coleginho. Sempre tem um colega ou outro, eu estava falando com a Josi aqui, que adota aquele autista, que abraça aquele autista. E a melhor forma é com os coleguinhas mesmo. Eles mesmos. Agora tem outro amigo meu, né, que trabalha comigo, que o filho não é autista, mas o coleguinha é. E ele mesmo foi ajudar o amigo autista. E aí o menino está melhorando muito, está se desenvolvendo porque está sendo acolhido. E é isso que a gente quer. Não adianta só as mães protegerem. E a gente não pode proteger o filho o tempo todo, porque o filho é para o mundo, não é para a gente. Então a gente também tem que se acalmar, matricular a criança. Por que eu digo isso, Felipe? Porque como coordenador estadual do movimento, muitas vezes vem as mães falarem para mim: Luciana, você redige um documento pedindo monitor para a escola? Aí eu falo, tá, mas em que série que ele está? Há quanto tempo ele está na escola? Ah, não, ele vai entrar agora. Falei, mas como é que você quer monitor para o seu filho se você nem sabe se ele precisa? Calma esse teu coração. Primeiro ele tem que entrar na escola e ver se ele consegue sem monitor. Por quê? Porque é um desafio. E ele vai vencer esse desafio. Isso é importante dizer também, porque é importante que ele também possa ter garantido a sua autonomia. A Josiara é professora também, trabalha na SMED já e entende essa realidade. Bem-vinda, Josiara. Obrigada pelo convite, um tema muito relevante, nós estarmos aqui falando sobre inclusão junto com pais, junto com o vereador, que foi conselheiro tutelar, né? Então conhece a realidade, conhece as nossas crianças, conhece a nossa população, porque a gente precisa conhecer, a gente precisa, né? Quem está lá na ponta sabe melhor do que todos como é que é este serviço, como é que ele acontece. É um desafio para todos, porque hoje nós temos 1 para 36 autistas. E junto nós temos outras crianças de inclusão, com outras deficiências, com doenças raras que está surgindo, está aumentando bastante o número de crianças. O apoio, a gente não desconsidera ele, e jamais vai desconsiderar. Mas a gente precisa ver até onde ele é necessário, até onde essa criança precisa e até quando ela precisa. Porque muitas vezes os menores, eles nos demandam mais. Crianças de educação infantil, primeiros anos, nós precisamos sim de ter um atendimento de apoio maior, mas conforme tu vai trabalhando a autonomia, a autoria, a independência dessa criança, a gente vai vendo que essa necessidade não é tão grande, então a gente começa a dar um outro olhar. E quem é que é responsável pela aprendizagem, pelo pedagógico dessa criança? É o professor de sala de aula. É o professor que tem este compromisso. E o quanto é importante o pai, a mãe procurarem a escola, muitas crianças que são cuidadas pelos seus avós também irem na escola, conversarem, darem o tempo dessa criança ser criança. Eu digo que antes de nós termos qualquer questão de deficiência, nós temos uma criança e nós precisamos conhecer o desenvolvimento. Mas nós também estamos vivendo um outro momento que às vezes
para atingir uma curva, e eu vou falar assim mais a parte médica, tá? A curva da normalidade, a gente quer apressar até o desenvolvimento infantil. Por exemplo, uma mãe de nível A querendo que o filho já esteja alfabetizado, lendo e escrevendo. Não, gente, por favor, calma, as nossas crianças têm o direito de ser criança, têm o direito de brincar. E a gente aprende muito brincando. A gente aprende muito mais brincando. E aqui eu falo como uma professora de quase 3 décadas e muito tempo na alfabetização, muito tempo no primeiro ano, no tempo... Tá? Vou revelar um pouquinho aqui que era a primeira série ainda. Então, a gente precisa dar este tempo para a criança, a gente precisa respeitar a fase dela, a gente precisa entender o processo, cada um é único, com ou sem deficiência, cada criança é única, precisa se olhar para esta criança e pensar um trabalho para ela, mas para o seu desenvolvimento. Não para cumprir uma tabela ou para atingir algo da expectativa social também. Então, a inclusão, ela é um contrato social, ela precisa ser conversado com todos. E hoje, no início do programa aqui, quando nós conversávamos, eu dizia, quem inclui uma criança na sala de aula? Não é o professor, não é o diretor, não é a Secretaria de Educação. Quem inclui são os próprios colegas. É as próprias crianças que se incluem, é os próprios jovens, eles se incluem. E a gente faz a mediação do processo, a gente faz a sensibilização. E o nosso papel muito maior é sensibilizar a sociedade. Porque essa criança, esse jovem, depois vai para o mercado de trabalho, vai ter a sua autonomia, vai ter, né, o seu desenvolvimento numa faculdade, num curso técnico, no que ele entender que for necessário para ele, que a família também acompanhar. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, tá? O olhar da criança, quanto mais cedo a gente colocar ela numa escola, claro, muito melhor, ela se desenvolve, ela tem seus pares e ela precisa, né, estar nos seus pares, ela precisa se sentir pertencente àquele espaço e isso a gente precisa dar tempo também. Pois é, e aí acho que antes de passar para o vereador, uma questão que eu queria entender também, até partindo de um pouco do que a Luciana traz. O professor, então, ele vai perceber que aquele aluno, então, precisa de um monitor. É ele que decide isso aí? Isso que a gente queria entender. Eu queria falar isso rapidamente, essa observação que você falou dessa lacuna que tem na lei, porque é uma lacuna que a gente deveria preencher. Quem deveria definir a necessidade de monitor deveria ser professor e diretoria escolar. Mas não é o que acontece. Mas não tem ninguém. Aí o que tem acontecido? Vem direto do médico que vê a criança uma vez e a mãe diz, ai, doutor, bota que ele precisa de monitor. Isso está errado, completamente errado, porque primeiro tem que ver como é que ele se comporta na escola. Pode ser que ele não precise. Se ele não precisar, o que você falou, autonomia e independência. O meu não precisou, que bom. Se precisasse, eu ia pedir. Porque para a gente entender, Josiara, assim, o que o monitor faz junto com o professor para entender, para a gente entender essa dinâmica do trabalho. Nós temos, tá? É bom, importante a gente dizer que a gente tem um concurso. Neste concurso tem as funções do monitor. Entre elas tá as funções de higiene, alimentação, locomoção e apoio pedagógico em sala de aula. Que apoio é esse? O professor prepara o material e ele precisa de alguém com aquela criança para dar um atendimento ali depois que ele explicou a tarefa para auxiliar a criança. E ele vai atender o resto da turma. Daqui a pouco esse monitor, ele está com o resto da turma e o professor está com o aluno ali direto, tá? Individualmente. Por quê? Porque uma turma de 25 ou 28, todas as crianças precisam estar sempre sendo, né, olhadas, cuidadas. Então, o professor vai precisar se deter mais com esse aluno, o monitor está na turma, dando essa assistência. O professor vai para a turma, esse aluno precisa de um momento de alguém ali alcançando, mostrando, né, colocando um foco. No momento que o monitor mostrou a tarefa, o aluno começa a desenvolver, ele vê que o aluno tem condições de estar sozinho, ele mesmo dentro da sala, né, consegue fazer esse distanciamento, mas sempre observando o aluno, sempre ali. Né? Ele não vai sair daquele espaço, mas ele vai dar esta autonomia, ele vai dar o direito da criança até mesmo fazer algo que nós diríamos que não é o mais assertivo.
Eu vou usar essa expressão porque para mim é mais correta, não é o mais assertivo, mas é assim que a gente aprende. Se tiver sempre alguém corrigindo, pegando a mão da criança ou traçando pela criança, não é ela que está fazendo, é o adulto que está fazendo. É o adulto que está movendo com o seu corpo o corpo dela, e tem crianças que não precisam disso. Quando uma criança precisa deste atendimento muito mais até corporal, ele vai fazer, orientado pelo professor da Sala de Integração e Recursos, que é um professor especialista em educação especial, que está dentro da escola, dando esse suporte, acompanhando o trabalho do professor em sala de aula, acompanhando o trabalho do monitor, tá? Tanto é que se a gente chegar numa escola hoje e a gente perguntar a quem está ligado esse monitor, ele está ligado à Sala de Integração e Recursos, porque é quem orienta, é quem conhece o aluno, é quem muitas vezes antes do monitor entra na sala com o aluno, faz a primeira acolhida, faz a primeira intervenções junto com o grupo para o aluno estar ali, depois entra o monitor, depois a gente faz os vínculos, e é muito importante a gente falar de vínculos, tá? A criança, ela precisa ter vínculo com o seu professor, ela precisa ter vínculo com o professor da Sala de Integração e Recursos e com o monitor. Mas o monitor, ele não vai ser responsável em nenhum momento pela alfabetização, pela aprendizagem dessa criança. Quem faz todo esse trabalho é o professor da sala de aula, junto com o professor da Sala de Integração e Recursos. É importante a gente entender essa diferença, né, vereador? Porque a própria SEDECOM recebeu muitas reclamações também, mães reclamaram também, outras mães, que estaria faltando mais monitor nas escolas, mais esse tipo de atendimento especializado, mas a SEDECOM tem acompanhado isso também de perto, né? Veja bem, Felipe, há uma importância muito grande dessa interligação. Nós falamos aqui, está a saúde, está a assistente social, está a educação, e o quanto é importante esses três setores estarem interligados. Porque se não há essa interligação, não funciona. Então é inadmissível não ter esse diálogo direto entre esses setores, entre essa rede, porque hoje há uma falta de comunicação muito grande dentro desse setor. E aí o que acontece? Fica no limbo. A mãe muitas vezes, até hoje, eu mesmo não estando como conselheiro tutelar mais, ficou muito forte essa missão conselheiro tutelar, porque eu sempre fui um conselheiro muito atuante, que eu sempre vivia a vida das pessoas, os problemas das pessoas. Não há um dia que eu não recebo uma ligação de uma mãe querendo uma orientação, o que ela faz, que a professora deu uma indicação para ela ir para a rede, para ela fazer uma consulta, porque o filho dela, a princípio, tem, é que nem hoje, antigamente, na nossa época, era hiperatividade. Exato. Hoje não, hoje e eu acho que deve aumentar ainda mais quando houver essa ligação entre os setores, entre as redes, que vai começar a diagnosticar mais ainda, porque tem muitas mães que abandonam no início, porque é tanta porta fechada, é tanta burocracia, que eles acabam abandonando e seguindo a maneira deles. Não vou levar na escola, deixa que eu cuido em casa, prefere deixar os filhos em casa, cuidando, que eles acham mais protegidos. E não, a inclusão ela tem rumo, ela tem direção. E essa direção que está aqui, a mãe falando, está aqui, não é uma mãe que imagina, que leu, não, viveu. E é isso que a gente tem que prestar atenção. A Josiara tem sido uma grande parceira também, tem nos dado um rumo muito importante nessa comissão. Todas as reuniões ela tem sido chamada e tem comparecido, e a gente tem debatido muito isso. Então, essa porta de entrada, ela é muito importante. Foi colocado aqui, olha, não é simplesmente tu achar que tem e já querer monitor, não. Tem que dar oportunidade, tem que botar para ver de que forma. O meu filho hoje estuda no Colégio Concórdia, tá? É uma das melhores escolas de inclusão aqui do estado. Por quê? Porque eles têm uma estrutura totalmente diferente da rede, mas que eles trabalham essa questão da inclusão da sua comunidade escolar. Então, quando uma comunidade escolar se faz um trabalho cultural dentro da escola, que não é professor, não é diretor, e sim a sua comunidade escolar, aqueles alunos, colegas, eles têm que abraçar e têm que entender o quanto é importante eles estarem acolhidos por essa escola, por essa comunidade escolar. Então é nesse sentido que eu acho que tem que trabalhar assim, tem que ter essa rede, ela tem que estar cada vez mais unida,
para a gente poder dar uma segurança para os pais e tirar esse fantasma que muitas vezes é criado, esse monstro que muitas vezes é criado, já por essa expectativa, meu filho foi diagnosticado com espectro autista, acabou meu mundo. Não acabou não. Só que nós temos que fortalecer, nós enquanto legislativo, através dessa comissão, não só dessa comissão, mas com outras comissões também importantes aqui dessa casa, a gente tem que estar construindo através desse diálogo e através da comunidade que vem nos procurando, que vem nos trazendo essa realidade. Hoje nós temos o CERTA é maravilhoso, sabe? É uma casa que veio a se somar. Agora a gente teve novamente na última reunião da CDCOM, como é que funciona? Então são coisas que a gente tem que começar a jogar para a população. Porta de entrada, tem que saber, porque até então as pessoas são muito pobres de informações. E é uma das coisas que a gente também tem que colocar, tem que deixar claro para elas, fazer muitas vezes uma pauta desenhada ali, sabe, do passo a passo, de dizer, porque as maiores demandas que chegam para mim no meu gabinete são pais de desinformados. E a desinformação, ela acaba prejudicando o bom andamento dessas questões quando se trata da questão do espectro autista. A desinformação, ela é muito ruim para essas famílias. E eu acho que é importante destacar, assim, eu acho que o que todo mundo quer, acho que é importante dizer, é uma evolução, né? A gente acho que tem um objetivo em comum, que quer que as coisas deem certo, quer acolher bem, né, essas famílias, esses filhos também, mas considerando também, né, Luciana, que existem diferentes particularidades também. O autismo é uma, né, questão, a gente tem várias outras para se trabalhar, e o próprio autismo também tem diferentes graus. Então, é mais difícil também, específico, lidar com isso e deixar, muitas vezes, esse diagnóstico ser um pouco mais maturado, a comunidade entender o que está acontecendo também. A Josiara disse, também, né? Cada caso é um caso, né, Josiara? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E além da desinformação, como falou, o preconceito é muito sério, porque às vezes o preconceito com a escola especial, que a gente está falando aqui da regular. Mas o Moab defende a verdadeira inclusão. E a verdadeira inclusão não é feita de qualquer jeito. Então, assim, às vezes, a gente tem que ter sempre foco na criança, que depois vira o adolescente e adulto. Então, o foco é no autista, Felipe. A mãe tem que pensar no seu filho. O que é melhor para o meu filho? É regular? Vamos fazer inclusão na regular. É especial? Vamos botar na especial. Até a PAI faz esse trabalho também muito bem feito. Então, incluir é incluir nas diferentes esferas. Não é inclusão só na regular. Esse é o problema, que às vezes as pessoas têm preconceito com o especial. Não vou botar nesse... Isso é vaidade. Isso pouco ajuda seu filho, como ele bem falou. A gente tem que pensar na criança, no aluno, no estudante, onde ele vai ser acolhido. Às vezes ele é muito mais acolhido pelos seus coleguinhas, amiguinhos, na especial. E o que a gente mais vê é gente que falava mal da escola especial, agora botando seus filhos na especial. Botando agora porque viu que na regular ele não ficava bem. Por quê? Porque cada caso é um caso. Cada criança é única. Então, se o meu filho se beneficia da especial, ele vai para a especial. Se ele se beneficia da regular, ele vai na regular. A gente começa pela regular, né, Josi? A gente bota todo mundo na regular. Só que se ele não acompanhar, você vai forçá-lo aí? É importante dizer, tem esse limite também. Sempre teve, e assim, eu estava conversando com a Josi, eles passam uma mentira muito grande do Brasil, porque a gente tem que reconhecer as coisas boas que existem no nosso país. Nosso país é dos mais inclusivos que tem. Eu morei nos Estados Unidos, não existe pessoa com deficiência na escola pública dos Estados Unidos. Não existe, vereador, porque eles vão para a escola especial. Eles vão e ninguém está reclamando que é preconceito, que é segregação. Aqui no Brasil é que se reclama de tudo e não se olha o lado positivo. Tem muita inclusão aqui, cada vez mais. E o Rio Grande do Sul é um dos estados mais inclusivos. O Zé Paulo falou, sou carioca, morei no Rio, em São Paulo, em Brasília. Vim para cá, aqui a gente tem o Tia Colhe, aqui a gente tem o CERTA, aqui a gente tem as APAES, tem as escolas especiais de Porto Alegre, que muita cidade não tem. Parceira, a Kinder. A Kinder, aqui tem Lucena, tem Eliseu, tem qual? Tristão, Lígia. Tem Lígia. São várias que acolhem muito bem, porque mesmo se a gente vivesse no mundo perfeito, que não existe, gente, mesmo se aqui fosse Suécia, ainda ia ter uma deficiência que a criança não consegue ir para o colégio regular. E essa é a realidade. Aí ele ia ficar em casa? Não, tem escolas especiais muito boas,
Então vamos aproveitar isso. A gente não aceita que faça a inclusão de qualquer forma. Que é assim, ó, ele não tem condições de ir para regular, ele vai na regular, aí lá os colegas não falam com ele, não brincam com ele fica excluído na sala, não é convidado para as festinhas, para os eventos. Isso é inclusão? A gente tem que refletir sobre isso. Antes de passar para ti, Josiara, a gente está com o tempo estourando, porque o vereador tem que sair. Eu só queria convidar o vereador a fazer uma fala final. Acho que ouvindo isso tudo que a gente debateu aqui, o quanto a Câmara vai continuar à disposição, a própria SEDECOM daqui a pouco ajudando, né? Com ideias de projetos de lei, indicativos, inclusive até o próprio orçamento impositivo também, para tentar ajudar, né, a agilizar algumas desses processos também, né, vereador? É nesse tema importante que eu acredito, tenho certeza que essa casa tem um papel fundamental nessa inclusão. Não, eu acho que as leis, elas saem daqui, então já superamos muitas coisas, já superamos muitas batalhas aqui, a gente tem que superar muito mais. Então eu acho que esta casa tem um papel fundamental para que a gente consiga abrir essas portas, né, para que essas mães consigam poder trabalhar tranquilamente, poder ter suas vidas, porque uma mãe hoje, quando tem as maiorias, elas não conseguem trabalhar. Porque muitas vezes as crianças acabam ficando apenas 1 hora na escola, e quem é que vai, que mãe é essa que vai conseguir um trabalho onde toda hora ela é chamada para que vá buscar seu filho na escola? Então é um tema muito importante, que eu, enquanto for presidente dessa comissão, eu vou tratar com muita seriedade, com muito respeito, e principalmente essas mães, que elas são umas guerreiras, que elas não desistem. E muitas vezes a gente acaba fazendo com que, eu sempre digo, a nossa voz é a voz delas. Essa casa aqui, tanto é que todo o início da SEDECOM ali, eu digo, olha, nós não estamos aqui para tratar sobre política. Nós estamos aqui para tratar sobre o tema de vocês, sobre essa casa, essa comissão é para isso. É para ser a voz de vocês. Então, é nesse sentido que essa comissão nós vamos continuar, sim, trabalhando muito para que essa missão dessas mães, elas sigam, elas não parem. Porque é uma missão que essas mães têm. Então, é nesse sentido que eu me coloco à disposição, no meu mandato, no meu gabinete, para que a gente consiga trabalhar de forma séria e de forma verdadeira, para que a gente consiga fazer a diferença na vida dessas mães e dessas crianças e adolescentes e adultos, porque a gente não fala só criança e adolescente. E eu tenho recebido mães, pais aqui com filhos autistas adultos, a preocupação deles é o quê? Quando eu morrer, o que vai ser do meu filho? Tenho recebido muito essa demanda aqui, Felipe. Então a preocupação deles, o que acontece? A família praticamente toda sai fora. Fica uma família isolada, fica a mãe praticamente sozinha. E aí? E depois? Então são questões, são situações como essa que nos faz refletir, entendeu? Nessa forma que essa mãe carrega durante todos os dias quando acorda. É isso aí, por isso os serviços, né, que existem aí para a gente fortalecer cada vez mais. Vereador, obrigado pela presença. Até a próxima, bom trabalho, viu? Obrigado, contem sempre comigo. A gente vai ouvir a Josiara logo mais, mas no segundo bloco. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Até já.